Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero à distância ainda. Não vemos a hora de voltar essa vacina para voltar na rádio lá para tomar uma com chiclete. Mas enquanto não volta, a gente vai aproveitando o tempo para trocar ideia com a galera que não é aqui da capital e tem dificuldade de vir aqui na sede da rádio. E hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com meu camarada lá de Bauru, o Arthur. O Arthur, ele é militante da OASL e também você é professor, né, o Arthur, da rede estadual também, né? Isso, meu primeiro ano como professor. Né? Certo. Então a gente chamou o Arthur aí para falar hoje de um assunto bem espinhoso, né? Que media todas as nossas relações hoje em dia, que é uma parte da extrema-direita, né? O Arthur vai falar melhor, mas basicamente é o que chamam de tradicionalismo, que é esses malucos aí do Steve Bannon, Olavo de Carvalho, de onde bebem eles, né? O outro é o Dugin, né? Então, Arthur, valeu ter colado aí e explica pra nós o que é essa brisa aí de tradicionalismo. Valeu pelo convite aí, né? Pela oportunidade de abordar esse assunto que é bem importante nos dias atuais, porque todo mundo fica se perguntando, né? O que é essa extrema-direita? De onde veio? O que comem? Onde vivem? Né? E aí, vou trabalhar um pouquinho ela aqui. Para começar essa discussão, é importante antes a gente entender o que é o iluminismo, o que é esse conceito de iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual e científico que apareceu lá na Idade Moderna, nos séculos 17 e 18, ou seja, os anos entre 1600 a 1800, mais ou menos. E foi bastante ligado à burguesia, né? Ao empresariado, aos donos do meio de produção, que estavam ganhando força e estavam rivalizando com a antiga classe dominante, a nobreza, os senhores feudais. Os iluministas, eles defendiam uma visão baseada na razão. A ciência poderia ajudar a entender ou implicar as coisas. E nisso, eles entravam em confronto com a igreja, principalmente a católica, que defendia entender o mundo através de uma visão religiosa, né? Por que o mundo é assim? O mundo é assim porque Deus quer. E os iluministas também eram críticos tanto ao sistema feudal, né, da nobreza, quanto à monarquia e o poder dos reis. Não por acaso o iluminismo ele vai embasar, né, vai ser a base das grandes revoluções burguesas. A Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que vão meio que marcar o início da Idade Contemporânea, a época atual nossa, e o início do sistema capitalista. Do pensamento iluminista, inclusive, vão surgir o positivismo, o liberalismo e, muitos vão dizer, até o próprio socialismo, né? A própria esquerda vem através dessa visão mais racional de sociedade, numa tentativa de entender as desigualdades sociais e como combatê-las. E aí, entendendo o que é esse iluminismo, a gente chega ao ponto central aqui, que é o tradicionalismo. Para falar sobre o tradicionalismo, eu vou me basear bastante em um livro recém-lançado, desse ano mesmo, 2020, do professor da Universidade do Colorado, o Benjamin Teitelbaum. O livro dele é War for Eternity, seria Guerra pela Eternidade, que é um livro focado justamente no tradicionalismo e que esse professor ele meio que vai acompanhar os grandes nomes tradicionalistas atuais, em especial o Steve Bannon, e meio que vai, através de entrevistas e uma investigação própria, assim, ele vai apresentar um geral muito bom, inclusive, sobre esse pensamento. Bom, o que é o tradicionalismo? Ele é uma escola esotérica, mística, espiritualista, que tem mais ou menos 100 anos e foi criada pelo francês René Guénon. O Guénon, ele acreditava que existia uma religião original, uma primeira religião, que tinha toda a verdade sobre o mundo. Com o tempo, essa religião meio que perdeu, se fragmentou, né? Mas as partes dela estão nas diversas religiões e espiritualidades que existem hoje. Então seria possível a pessoa chegar nessa verdadeira religião através de qualquer outra religião.
como o budismo, o islamismo, o cristianismo, o hinduísmo, etc. O Guénon, no caso, por exemplo, foi muçulmano. Ele acreditava que através do Islã ele poderia aprender essa religião original. Bom, os tradicionalistas veem de forma extremamente negativa o iluminismo, que eles chamam de modernidade. Para eles, os valores iluministas, em especial esse apego à razão, são os responsáveis por estarem destruindo a sociedade. A ciência se colocando acima da religião, o material se colocando acima do espiritual, o literal e o concreto se colocando acima do simbólico. Importante frisar que alguns teóricos que abordaremos aqui associarão o iluminismo com a globalização, que eles vão chamar de globalismo, outros vão chamar de atlantismo e por aí vai. Para não confundir, eu vou manter os nomes iluminismo e, quando for o caso, globalização mesmo, que é ao longo da apresentação. Aliás, uma curiosidade, no Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que, num trecho, né, eles falam que a burguesia estava destruindo os valores antigos, até fala, né, estava meio que substituindo o sentimentalismo pequeno burguês, né, do pequeno proprietário, o entusiasmo cavalheiresco, as explicações religiosas e tal, pela preocupação com o lucro, pagamento à vista, uma frieza meio que monetária, né? Estava substituindo toda aquela visão de mundo clássico para essa visão mais fria. Os tradicionalistas meio que concordam com essa afirmação dos dois comunistas. Só que aí que tá, eles concordam num tom ao contrário, né? Porque quando Marx e Engels afirmam isso, eles colocam que eles estão analisando o que está acontecendo. De fato, o capitalismo, a burguesia, ela está transformando aquele antigo mundo. Então, eles estão fazendo uma análise desse processo. O que os tradicionalistas vão dizer é o seguinte: não, realmente isso aconteceu e isso foi ruim, entendeu? Os tradicionalistas, eles vão negativizar esse processo. Ele, na opinião deles, eu ia usar a palavra materialismo, porque poderia confundir com o materialismo teórico. Mas essa preocupação com o dinheiro, vamos dizer assim, que a burguesia vai colocar, estava meio que indo contra a preocupação com o espiritual e com a religiosidade que o mundo tinha antes. E os tradicionalistas vão falar, isso é ruim. A religião, o espiritual, esses valores tradicionais são muito mais importantes. Então, vamos dizer assim, entendendo esse processo de transição de sociedade, é que você entende de onde que vai vir a crítica dos tradicionalistas. Poderíamos dizer até que eles são reacionários, tem um apego ao antigo, a esse passado para eles. O Guénon, ele vai incorporar do hinduísmo a noção de eras. Para quem não sabe, muitas religiões orientais, como o próprio hinduísmo, o budismo, eles têm uma visão cíclica, né, do mundo, como se o mundo fosse uma roda, que ficasse girando. Uma visão que é diferente do que a gente está acostumado das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo, islã, na qual você tem o começo, o meio e o fim. A história é uma linha que acaba, ponto final, todos viveram felizes para sempre e acabou. O apocalipse, batalha final, vinda do Messias, essas coisas. Nas religiões orientais, não. Você nunca tem o fim. Na verdade, quando a coisa acaba, ela recomeça para sempre. E os tradicionalistas vão pegar essa ideia e adaptar para o pensamento deles. E como que é o pensamento deles? Nós teríamos basicamente 4 eras. A primeira era seria a Era de Ouro, que seria basicamente o paraíso na Terra. Está tudo dando certo. Na Era de Ouro, a religião é a palavra final, é o que governa. Então, teríamos uma teocracia, né? Um governo de sacerdotes, que seria a casta superior que domina a sociedade. Depois dessa Era de Ouro, nós temos a Era de Prata, que seria governada por uma outra casta, né? Os guerreiros, e seria basicamente uma ditadura militar. Essas duas eras são consideradas pelos tradicionalistas as eras com maior apego aos valores e ao espiritual. A terceira era é a Era de Bronze, a da plutocracia, né? Seria o governo dos comerciantes, dos ricos, que só pensam em dinheiro. Podemos dizer meio que provavelmente eles estavam se referindo aí à primeira fase do capitalismo, né? Quando a burguesia acaba de chegar ao poder e tudo mais. E então, temos a Era das Trevas, na qual os escravos governam. Por escravos, os tradicionalistas estavam pensando na população como um todo. E essa Era das Trevas seria representada, então, pela democracia e pelo socialismo.
Porque nessa ideia de o povo governando, você estaria com os escravos governando. Então você vê que o tradicionalismo, ele é um pensamento elitizado mesmo, antipopular. E essa era de trevas seria mais ou menos a época em que a gente está entrando. Certo. O Guénon... Não, pode ir. O Guénon, apesar de ter criado essa ideologia reacionária, ele não era um ativista político. Ele acreditava que os tradicionalistas deveriam focar em si mesmos e se manterem espiritualistas, né? Eles tinham que buscar preservar os valores, sua espiritualidade, enquanto deixavam o resto do mundo seguir o curso e reiniciar. Então ele não tinha um envolvimento político. Quem vai introduzir esse envolvimento político vai ser um italiano amigo do Guénon, que é o Julius Evola. O Evola, ele vai acreditar que é possível alterar o curso das eras, inclusive fazendo a roda girar para trás, como a Era de Prata e a Era de Ouro, evitando a Era de Trevas. E é esse pensamento que vai fazer o Evola chegar a apoiar o fascismo. O Evola, ele vai ser um teórico, né, do sistema fascista italiano, apesar que ele vai ter as divergências dele com o Mussolini, porque o Mussolini, o grande nome do fascismo, era um cara mais pragmático. Ele queria chegar ao poder, governar, fazer a ditadura nacionalista dele. E para o Evola, essa preocupação pragmática do Mussolini não era fascista o suficiente. Então, para o Evola, o Mussolini não era fascista o suficiente. Então, ô louco, hein? O fundador do fascismo não é muito fascista. E então o Evola, ele vai ter críticas ao Mussolini, mas durante o período fascista, então ele vai ser um teórico que está ali, mas meio marginalizado. O irônico é que depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, Mussolini é morto, Hitler morre e tudo mais, o Evola passa a ser um dos grandes nomes do renascimento do neofascismo. Então a gente pode dizer que hoje o Evola é muito mais importante para os fascistas do que ele foi na própria época de ouro do fascismo. Caramba, olha, e com essa... o cara mais fascista que o Mussolini, a gente vai aqui pro intervalo para depois voltar com essa conversa. Hoje a gente vai botar no playlist várias bandas que lançaram discos aí esse mês, e a primeira delas é o Anti-Ever... Agora eu vou falar em inglês, aquele inglês horrível, né? Anti-Everything, como é que fala, Arthur? Você que manja inglês. Fala aí pra nós. Falei bem? Confia na sua capacidade, senhor, de então falar tá certo. Melhor que eu. Everthings, então. Uma banda de Trinidad e Tobago, que os camaradas nossos aí, a gente vai botar o som deles e a gente volta pra continuar essa ideia aí. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero.
Hoje a gente tá trocando uma ideia aí com o Arthur sobre uma fatia da extrema-direita, né, que é o chamado tradicionalismo, e bebendo muito aí do livro do War for Eternity. Arthur, você explicou bem aí como as bases gerais, né, do que é esse tradicionalismo, e eu queria que você falasse um pouco de exemplos concretos disso, né, no mundo aí. Quem que tá pensando essas coisas? Tem muito, o mais conhecido aí que tá mais na mídia é o Steve Bannon, mas tem outras pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, podemos dizer que um dos mais conhecidos, assim, um dos primeiros a entrar nesse meio político foi o Alexander Dugin. Ele é bem mais conhecido e influente na Europa e na Ásia. Aqui na América Latina ele não é tão conhecido, não tem tanto peso. O Dugin, ele é russo, né? E entre os anos 80 e 90, começa a frequentar grupos de estudo sobre ocultismo e nazismo, estudando principalmente o pensamento do Julius Evola. E nesses estudos ele vai combinar, né, o tradicionalismo evoliano com o cristianismo ortodoxo, que é a principal religião da Rússia, e com o nacionalismo russo. Em 93, o Dugin vai criar o Partido Nacional Bolchevique. O que é isso? Os nacional-bolcheviques, eles são, para os marxistas, o que o anarcocapitalismo é pra gente. Os nacional-bolcheviques, né, seriam, em teoria, uma fusão, né, um meio termo entre o stalinismo e o nazifascismo. Cara, dá até medo quando você fala isso, porque eu fico imaginando a galera ouvindo e indo procurar. Que da hora isso. Vai virar tipo o anarcocapitalismo da vida. Começa a ter um monte de fã de internet. E então os nacional-bolcheviques, né, apesar de eles serem uma bizarrice no mundo inteiro, eles são muito populares na Rússia, né? Da mesma forma que os ANCAP são populares nos Estados Unidos, os Nazbol, que como a galera abrevia, são muito populares justamente na Rússia. Em 97, o Dugin publica um livro chamado Fundamentos da Geopolítica, na qual ele basicamente faz a seguinte proposta: a Rússia tem que liderar uma frente ampla de países para enfrentar os Estados Unidos e o liberalismo. Por quê? O Dugin, vindo daquela visão tradicionalista, ele encara que o principal responsável por essa sociedade, vamos dizer assim, iluminista que nós vivemos hoje, é o liberalismo. Até porque o liberalismo foi a primeira ideologia que surgiu no período e tal. E o socialismo, assim como o fascismo, seriam ultrapassados. Para ele, então, o grande inimigo é o liberalismo. E o que é o liberalismo para ele? O liberalismo é tanto o econômico, o que a gente chama de neoliberalismo, privatizações, o sucateamento de serviços públicos e tal, que nós somos contra, mas também os direitos humanos, a imigração, o movimento feminino, a comunidade LGBT. Para o Dugin, tudo isso é iluminista, é liberal e é inimigo e tem que ser destruído. E para fazer esse combate, o Dugin defende essa frente ampla, que incluiria, na opinião dele, esquerda, direita, fundamentalistas religiosos, qualquer um que concorde que esse sistema tem que acabar. Então ele meio que vai nessa pegada. Em 2002, antes que eu esqueça, esse livro do Dugin, inclusive, ele tá na formação dos militares russos. Eles estudam o Dugin. Em 2012, o Dugin rompe com os nacional-bolcheviques e encosta no governo Putin. E então começa a ganhar bastante espaço, né? Ele, inclusive, chega a ser professor universitário, né, na Universidade de Moscou, começa a ganhar bastante espaço. O governo se apropria das suas ideias. E o Dugin também age muitas vezes como um embaixador, né? Ele chega a articular uma aliança da Rússia com a extrema-direita europeia, a Marine Le Pen na França, o Matteo Salvini na Itália, e até mesmo em algumas regiões na Ásia. Dizem que o Dugin chegou até a já articular coisa com o Erdogan na Turquia e tudo mais. E hoje ele tem até um espaço lá na China, né? Ele tem até algumas relações com o governo chinês. Mas muito mais conhecido aqui no Ocidente, tem muito mais atenção e tal, e até mesmo aqui no Brasil, é o Steve Bannon mesmo. O Bannon, ele ficou bastante conhecido, pois em 2016, a empresa que ele fazia parte, né, a Cambridge Analytica, chegou a ajudar no Brexit, na saída do Reino Unido da União Europeia, e chegou depois a articular a eleição do Donald Trump. O Bannon, ele nasceu em uma família de trabalhadores, eleitores do Partido Democrata dos Estados Unidos, são meio que liberais, mais progressistas, mas ele ficou inconformado quando esse partido começou a incorporar bandeiras feministas, LGBT, da luta negra, e aí ele meio que deu uma guinada mais conservadora aí. Ele chegou a ser militar e depois, lá nos anos 80, entrou no ramo financeiro. Chegou a trabalhar no Goldman Sachs, um grande banco que é nos Estados Unidos. Nos anos 90, ele criou um
fundo de investimentos voltado ao cinema, fazer empréstimos para produtores independentes, mas sua atuação política mesmo começa em 2012. Em 2012 ele assume o portal de notícias Breitbart News, que era um site de extrema-direita, né, narrativas radicais nos Estados Unidos, e se aproxima de um bilionário republicano chamado Robert Mercer, que começa a meio que patrocinar os andamentos do Bannon na política. Na opinião do Bannon, o Ocidente vive uma crise moral, que em partes é causada pelo capitalismo, que promove o individualismo e o egoísmo entre as pessoas, destruindo a preocupação com o coletivo, com a solidariedade, os valores nacionais e tal. Para combater isso, o Bannon defende meio que o que ele chama de uma revolução conservadora. O que é isso? Para o Bannon, o problema do capitalismo não é econômico, que nem nós de esquerda colocamos, né? Essa questão da desigualdade social, da exploração do patrão sobre o trabalhador. Para ele é um problema moral. Então pode continuar tendo capitalismo, só que o capitalismo ele vai ter que respeitar e se adequar aos valores nacionais e espirituais. Entendeu? Então é como se o sistema econômico se submetesse a um sistema moral, que é o que vai ter a palavra final. E a sociedade que o Bannon defende, que é inspirada no tradicionalismo, né? O Bannon lê o Julius Evola, seria um pouco mais flexível do que a que o Dugin defende. O Dugin, ele mantém a ideia de castas sociais mesmo, que é voltar aquelas sociedades divididas em segmentos e tal, castas rígidas. O Bannon ele já tem uma visão mais associada com meritocracia. As posições da sociedade podem ser fluídas conforme o esforço e os valores das pessoas. Para o Bannon, a sociedade, né, os valores tradicionais estão sendo destruídos então pelo iluminismo, que é promovido por uma elite intelectual e multiculturalista, né? Ou seja, seria aquela elite liberal que tem pensamento progressista e tal. E isso está oprimindo o cidadão comum, que é o cidadão que é conservador, preocupado com a sua família, que trabalha. Então ele meio que tem uma luta de classes de direita, né? Na qual a esquerda seria uma elite de classe média e alta, enquanto o conservador verdadeiro é o cidadão comum. Inclusive a gente vai ver isso muito nessa nova direita que temos aí. E aí tem a grande divergência do Bannon pro Dugin. Pro Bannon, o Ocidente está sob ameaça, o Ocidente está sendo seus valores cristãos destruídos, e quem está protagonizando esse ataque está sendo principalmente a China. O Bannon chega a comparar a atuação da China como um colonialismo contra os ocidentais, porque a China estaria se aproveitando dessa globalização atual para suas empresas e sua economia devorar o resto do mundo. Já pro Dugin, quem faz isso não é a China, é os Estados Unidos. Então o Bannon fica tentando montar uma frente nacionalista cristã para combater a China. E o Dugin tenta montar uma frente que inclui a Rússia e a China para combater os Estados Unidos. Apesar dessa divergência, os dois se admiram, os dois têm boas relações, né? O autor do livro, o Teitelbaum, ele chega a mostrar que os dois se reuniram em 2018 para tentar ver uma possível aliança, porque apesar das divergências, ambos são defensores do governo Trump, que eles veem como um retorno aos valores nacionais do país, e ambos defendem essa extrema-direita europeia, que se opõe à União Europeia, que apoiou o Brexit e tudo mais. Então eles têm pontos comuns entre esses setores da direita norte-americana e europeia, mas em uma estratégia mais ampla eles têm bastante divergência. Cara, e ambos eles defendem o Trump, porque o Trump também é uma figura que representa toda... O cara é um empresário, né? Representa as corporações. Como eles pensam isso? Tem alguma lógica ou eles veem de outra forma? Eles veem o superficial do discurso mesmo? Tem uma coisa engraçada que é mencionada no livro, que o Bannon, ele considera o Trump o destruidor. O cara que vai preparar a destruição do velho mundo para o novo mundo aparecer. E ele chega a falar isso pro Trump, né? O autor do livro menciona. E quando ele fala isso pro Trump, o Trump fica puto. Ele fala, como assim? Que eu sou destruidor de velha era, preparar nova era? Eu vou ser um bom presidente que vai fazer os Estados Unidos crescer. Entendeu? Tipo, o Trump é um cara bem mais pragmático, que ele tem as visões dele lá. É como se o Bannon estivesse impondo a visão tradicionalista sobre o próprio Trump. Pro Bannon é isso, o Trump é a forma que ele viu de tentar impor o pensamento dele nos Estados Unidos. Só que isso dá até divergência depois, o próprio Trump meio que chuta o Bannon do seu círculo pessoal e tudo mais. Porque aí você vai ter um conflito, que aí não cabe muito abordar aqui agora, né, porque aí é mais longo,
vai ser ter um conflito entre a linha do Bannon, que é a linha mais tradicionalista, com a direita clássica norte-americana, dos republicanos clássicos, que se dá inclusive em torno da relação com a Rússia, porque o Bannon defende tentar uma aproximação com a Rússia, e nisso ele tenta até articular com o Dugin essa aproximação, enquanto os republicanos clássicos, neoconservadores e tradicionais, querem mais destruir a Rússia. Então é uma treta bem complexa. Cara, e com essa loucura toda aí, vamos ouvir mais um som aí de uma banda que lançou um disco aí. Essa lançou essa semana mesmo, na verdade vai lançar agora no dia 1º de agosto. É o Intervenção, que é meia Mato Grosso do Sul, meia São Paulo, banda misturada. Vamos tocar aí um som deles, Ela é de Luta, e vamos pro intervalo e a gente volta pra continuar trocando essa ideia aí, meio surreal até. Sair daqui, a hora que me matou o fazendeiro, vou ficar junto do meu pai lá. Nunca não vou estar aqui no Tecorrá. Eu não vou desistir minha luta, não. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena 0. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena 0, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena 0, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena 0, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena 0.
Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. E seu caramba, sai daqui. Vai. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos da miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram agindo agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou de ouvir aí o Intervenção tocando Ela é de Luta. E hoje a gente está aqui trocando uma ideia com o Arthur sobre uma parte da extrema-direita que bebe de uma fonte chamada tradicionalismo, que é toda essa loucura que a gente viu aí nos primeiros blocos. O Arthur, cara, você falou aí do Steve Bannon, do Dugin, e aí eu vou te pedir para você falar de um cara aí que tá no Brasil agora, que ficou famoso, o famoso Olavo de Carvalho e sua turma olavista, né, o ministro Ernesto, todos esses doidão aí. Queria que você falasse um pouco sobre ele, se tem parada, porque você me falando sobre o Trump ser um destruidor, me lembrou muito do Bolsonaro, inclusive, né? Pega um estúpido pra destruir o bagulho, sei lá, não é uma loucura. Quero que você fale um pouco aí sobre isso. Então vamos lá. Tem relação sim. O Olavo de Carvalho, inclusive, tem uma coisa engraçada. O Olavo de Carvalho, ele só é conhecido basicamente no Brasil. Muita gente pensa que ele é um grande nome da extrema-direita mundial. Na verdade, não. É uma particularidade nossa mesmo. Exclusivo nosso. Diferente do Bannon e do Dugin, que tem essa rede mais ampla. Bom, o Olavo, ele foi comunista, né, na juventude. A gente deve imaginar que foi bem meia boca, né? E nos anos 80, ele ingressa numa seita tradicionalista de um cara chamado Schuon. O Schuon, ele era um tradicionalista guenoniano mais clássico, não era alguém envolvido político. Ele basicamente tinha uma seita na qual ele ficava orientando as pessoas como grande líder. Rolava até umas coisas meio suruba nessa seita. E o Olavo entra e se torna muçulmano, né? Porque essa seita tradicionalista era muçulmana. Ela Caramba, bicho. Que mistura é essa, hein? Suruba, muçulmano, mesmo, e tradicional ainda, né? Pois é. Sim, eles tinham umas discussões sobre, através dos textos, chegar à energia espiritual, umas coisas bem assim. E o Olavo de Carvalho entra, vira muçulmano e monta um ramo dessa seita aqui no Brasil. Mas depois de mais ou menos uns 10 anos, ele se desilude, fica, esses caras são trapaceiros, estão querendo meu dinheiro. Depois que ele já fez as próprias surubas dele aqui no Brasil, ele se desilude e sai fora. E no que ele rompe, lá para os anos 90 já, ele se aproxima de uma interpretação católica de direita. E quando ele faz essa aproximação, aí ele começa
a entrar nessa linha mais anticomunista. Esse anticomunista começa a ganhar força, e aí quando o Lula ganha as eleições, mesmo o Lula não sendo comunista, o Olavo foge para os Estados Unidos, se eu não me engano lá para 2006, e fica lá desde então, ele não volta mais para cá. E então o Olavo ele meio que faz uma mistura entre o tradicionalismo, o catolicismo de direita e o conservadorismo liberal. Agora eu vou dar uma pontuada do que são essas coisas. O conservadorismo é meio que uma vertente, né, uma subdivisão dentro da ideologia liberal. Os liberais conservadores, né, chamam, eles têm uma origem em um aristocrata britânico chamado Edmund Burke, e as ideias deles vão se manter vivas até hoje com vários autores. Um que era conhecido, que morreu recentemente, é o Roger Scruton. E esse liberalismo conservador ele é a base do Partido Conservador Britânico, do Partido Republicano Norte-Americano e de boa parte da nossa direita clássica aqui no Brasil, né? Raquel Sherazade, Pondé, Reinaldo Azevedo, MBL, Grande Mídia, né? O Estadão, o DEM. Toda essa galera é liberal conservadora, com algumas diferenças entre si, mas é liberal conservador. Então a gente pode dizer que o liberalismo conservador, por ser um ramo do liberalismo, ele ainda tem meio que uma origem também no iluminismo, naquele processo iluminista. É basicamente a ideologia principal da burguesia mesmo. Quando a gente fala de direita associada à burguesia, é os liberais conservadores. Até com o neoliberalismo, lá, Thatcher, Reagan, é meio que dessa linha. O catolicismo de direita também não é algo muito novo. Ele já tinha no Brasil, né, com a TFP, Tradição, Família e Propriedade, um setor da igreja, que puxou a marcha da família lá para apoiar o golpe em 64. E antes disso, a gente já tinha essa interpretação de direita católica aqui no Brasil com os integralistas. Inclusive, o Gustavo Barroso, que era um dos teóricos do integralismo, já falava contra o iluminismo. Ele falava que o iluminismo e as revoluções burguesas era uma criação dos judeus para escravizar a humanidade. Então era uma brisa que a gente já viu, inclusive, no nazifascismo. Então o Olavo de Carvalho, ele não é um liberal conservador. Ele vai incorporar ideias liberais conservadoras quando ele muda para os Estados Unidos. Então muitas das teorias que a gente pega aqui são passadas pelos republicanos lá dos Estados Unidos. E aí ele vai combinar com esse ramo católico de direita e com o passado tradicionalista dele. Então, ele meio que vai fazer uma mistura dessas formas de... E em 2009 ele começa o curso de filosofia virtual dele, e um pouco depois em 2014, ele começa a conversar com a família Bolsonaro, dando essa união que a gente vê até hoje. O Olavo, a gente pode dizer que ele é o mais teórico da conspiração dos tradicionalistas que nós temos. Na opinião dele, a sociedade cristã está ameaçada por 3 grandes forças. Seria a elite financeira mundial, que ele chama de consórcio, seria, para resumir, a burguesia progressista. O segundo grupo seria os muçulmanos, que querem forçar todo mundo a virar muçulmano. E o terceiro grupo seria uma conspiração da Rússia e da China, da qual o Dugin faria parte. Então você vê que o Olavo, ele faz ataques pesados ao Dugin. Inclusive, em 2011, alguns tradicionalistas tentaram fazer um debate entre os dois, e o debate deu treta, né? Porque o Olavo começou a meter o pau no Dugin, o Dugin perdeu a boca ao Olavo, e aí os dois meio que tiveram um derrache. Bom, a partir dessa teoria da conspiração olavista, né, a gente começa a entender um pouco as complicações que rolam aqui no Brasil, né, com o governo Bolsonaro. Em 2018, quando o Bolsonaro ganha, o Olavo e o Bannon começam a estreitar laços. O Bannon anuncia uma organização mundial chamada O Movimento e passa a ter como representante aqui na América Latina o Eduardo Bolsonaro. E o Bannon vê o Bolsonaro como um possível aliado dos Estados Unidos para combater o globalismo, né, liderado pela China. E é a partir dessa visão, na qual a China representa essa globalização, destrói valores, que a gente começa a entender os movimentos dos ministros ligados pelo Olavo. Os ataques que eles fazem à China, mas também os ataques que eles fazem, por exemplo, ao Macron lá na França, e por aí vai. Porque para eles, todo esse pessoal, China, governos de esquerda e até mesmo governos liberais, por causa da França, são parte de toda uma conspiração, em algum grau ligado ao iluminismo, para destruir o cristianismo. Isso, inclusive, entra em contradição com outros setores do governo Bolsonaro. Porque se você pega o Paulo Guedes é o cara do mercado financeiro. O Paulo Guedes está aqui para implantar o projeto neoliberal, as privatizações e tudo mais, e abrir o Brasil para as grandes corporações e os grandes bancos. Enquanto para o Olavo, isso daí é justamente destruir os valores do nosso país. Então ele defende uma aliança, né, com os
neoliberais no sentido de opor à esquerda, mas existe uma crítica entre os olavistas a esse setor empresarial que se articula em torno do Guedes. E também há uma crítica dos olavistas aos militares, porque os militares, eles são um pouco mais pragmáticos também, estão preocupados meio que em tentar garantir um mínimo de coesão, né, do governo Bolsonaro. Se isso daí é bom ou ruim é uma outra discussão. Mas os militares tentam mais ou menos manter uma coisa organizada aí. Pode ser uma coisa organizada contra a gente, algo a favor da burguesia, mas é algo organizado. Inclusive se baseando muito na ideia da doutrina de segurança nacional, da ordem militar que vem da ditadura. E para o olavismo, o próprio Olavo de Carvalho, tudo isso daí é uma ameaça para essa revolução conservadora, como o Beno chamava, né, de destruição do projeto Ilumina. Principalmente no Ministério da Educação rolou muito conflito, na qual a burguesia, né, setor empresarial, financeiro, e os militares queriam emplacar cargos, colocar nos cargos tecnocratas ligados ao empresariado, às faculdades particulares, essas coisas. Enquanto a turma do Olavo de Carvalho queria tentar enfiar os alunos do Olavo para pregar tradicionalismo e crítica ao iluminismo. E aí começa aquelas brigas por cargo para ver qual projeto que vai entrar. Então, quando você vê esse pensamento tradicionalista por trás do Olavo de Carvalho, dá para perceber que aquela leitura de que é tudo uma cortina de fumaça, que serve só para facilitar a implantação do neoliberalismo, é meio que não é bem por aí, né? Os caras têm um projeto de poder que às vezes pisa até no pé da própria burguesia. Não é à toa que tem essa organização por parte, muitas vezes, da mídia, né, associada ao empresariado, para atacar o que ele chama ala ideológica, que é a galera que estaria meio que atrapalhando a burguesia de estar lucrando. Cara, eu já li eu tava lendo esses dias uma entrevista do Olavo de Carvalho, eu não lembro para qual veículo, mas ele parece um cara esquizofrênico, assim, porque ele fala coisa nada com nada, mas a partir do que de uma lógica racional que a gente tem sobre política, né, esquerda, direita, o que é centrão, o que é, enfim, e ele fala de um jeito muito diferente e maluco, porque parece contraditório. Por exemplo, ele defende em certos momentos o homem simples, brasileiros, camponeses, coisa assim, e ao mesmo tempo tá num governo do Bolsonaro que tem Paulo Guedes e tudo mais. Essas entrevistas, essas falas do Olavo de Carvalho, você entende como algo, como uma tática dele de tirar a atenção, ou ele realmente pensa aquilo? Por exemplo, lá os bebês, os fetos da Pepsi, umas loucuras assim. Porque se você for olhar, parece uma loucura mesmo, mas você dizendo, às vezes parece que ele realmente acredita nessas coisas, né? Não, ele acredita mesmo, isso é parte do pensamento tradicionalista. O que acontece é uma questão vamos dizer assim, é uma questão pragmática, muitas vezes, essa aliança, que é o que aconteceu também nos Estados Unidos com o Bannon disputando pelo Partido Republicano, que é o quê? Eles são conservadores, aí não no sentido liberal conservador, né, da turma do MBL, mas no sentido, digo, conservador, meio senso comum mesmo. Eles são pessoas que não gostam do feminismo, veem como uma ameaça à espiritualidade, não gostam do movimento LGBT, são contra a imigração, porque veem a imigração como algo que destrói os valores tradicionais do país. E o que acontece dos tradicionalistas, que aí torna, por exemplo, eles diferentes, um pouco às vezes do movimento evangélico de direita, mas ainda com algumas proximidades, é que eles veem tudo isso como um processo iniciado no iluminismo que está destruindo os valores da sociedade. Então, para eles, um liberal que defende o neoliberalismo em tudo, mas é a favor do casamento gay, está no mesmo esquema globalista, como chama, do marxista e do anarquista, que é uma revolução socialista. Para eles é tudo o mesmo movimento. E por causa deles considerarem o mesmo movimento, muitos confundem as palavras. Então, quando o Olavo fala que tudo é socialismo, tudo é comunismo, é porque, na opinião dele, o socialismo e o comunismo vamos dizer assim, a principal face desse movimento iluminista. Então, pra gente fica umas coisas absurdas, né? Por que o cara tá chamando o banco de comunista? Que é algo mais capitalista que um banco? Mas porque para eles isso não se dá por essa leitura, eles ignoram esse aspecto econômico. Para eles é tudo uma guerra cultural. De um lado estão os que defendem os valores tradicionais e do outro estão os que querem destruir os valores tradicionais. Se é liberal, se é marxista, se é anarquista, se é o PT, se é o que for,
para eles é tudo a mesma coisa. Então, nesse ser tudo a mesma coisa, chamar tudo de globalismo, comunismo, para eles não tem diferença. É tudo parte do mesmo processo, que quase sempre é liderado por uma conspiração, né? Geralmente cai muito na teoria da conspiração. É todo o mesmo processo que quer destruir os valores da sociedade. Caramba. Então, daí terminando aí mais um bloco, vamos ouvir mais um som aí para dar uma dar uma refrescada aí no assunto, né? Porque, pelo amor de Deus. Vamos ouvir então mais uma banda que tá lançando disco novo aí, o Asfixia Social, que vai lançar também, já lançou essa semana, e aí depois a gente volta para continuar trocando essa ideia aí sobre esse bando de maluco. Às vezes não, né? Às vezes a gente fica até pensando, maluco nada, né? Onde os caras chegaram, né? A gente tá vacilando aí. Então vamos lá. Salve, Ebu. Salve, Caneda. E aí, meu parceiro, tá colando? Lógico, mano. A favela é tudo nosso. Se existe a literatura marginal, existe a poesia marginal, nós somos um meio de comunicação marginal, irmão. Meio de comunicação marginal, tá ligado? É isso, meu mano. Já tô colando. Firme na prática, vai! Sabemos que nunca houve lei áurea. Sabe que não vamos morrer antes de alcançar, acertar as contas com a história e sangrar a batalha. De uma batalha de não morrer, não esquecer que tá tudo por fazer. Sistema milenar, fria matemática maçônica. Sistema milenar, para perto, para procurar. Corporações que mentem, planejam um pesadelo. Corporações que matam, controlam pelo medo. Vamos cobrar, vai ser cobrar. Encarnação, revolução, batem de frente, é necessário. Raízes fortes nunca param. Raízes fortes. Estão matando crianças pelo cordão umbilical. Substâncias cancerígenas em cada mercado local. Controlo que vai na sua mesa, controlo que vai no jornal. Fabricando idiotas e alinhamento global. Sabemos que todo cidadão é do mundo, mas isso não quer dizer que nascendo em todo lugar. A cada ano que passa, prolifera a rede social. Cada um constrói sua mentira pra aceitação virtual. Mantenha suas raízes, mas sempre saia do lugar. Tenha certeza que tudo que te sobra em algum lugar então instante irá faltar. Mantenha suas raízes, então saia do lugar. Somos um sistema de soma de som que se soma na ação de todas as ações da transmissão. Nossa missão, da difusão, da evolução. Bater de frente é necessário, raízes fortes nunca param. Raízes fortes. Raízes fortes. Raízes fortes. Raízes fortes. Nunca entendi o objetivo da função. Nunca entendi submissão, humilhação. Nunca entendi o monopólio. Quem distribui corporação? Nunca entendi exploração em cada chão. Nunca entendi tanto poder na plantação. Confinamento ao entretenimento. Nunca entendi. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Ouvimos agora aí no intervalo o Asfixia Social. E a gente tá hoje trocando uma ideia com o
Arthur falando sobre o tradicionalismo e essa parte aí da extrema-direita que abarca o Steve Bannon, Dugin, Olavo de Carvalho. O Arthur, você estava falando sobre o Brasil, aí eu queria te fazer uma pergunta agora, como que eles estão se organizando, essa galera, né? Onde que eles estão, em que organizações, se eles estão na universidade, se você acha também outra coisa que é interessante saber, se você tem a impressão que eles têm perdido força também, porque você falando o Steve Bannon se separando do Trump, o Olavo de Carvalho aí sendo atacado por todo lado também, junto com o bolsonarismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, mais o atual. Respondendo primeiro essa última pergunta, eu acredito que sim e que não também. Porque, realmente, por um lado, ele meio que for afastado dos seus espaços de poder, né? O Olavo tá meio que perdendo um pouco espaço para os outros blocos de poder, como os neopentecostais, de direita, e a ala neoliberal também. E nos Estados Unidos, o Bannon também perdeu espaço para os republicanos tradicionais. Até na Rússia, onde o Dugin ainda mantém a influência dele, ele chegou a perder o cargo dele na universidade e tudo mais. Mas a gente pode dizer, principalmente no caso do Brasil, que se por um lado eles podem perder um pouco a influência, e ainda nem tanta, né, mas dentro das instituições, por outro lado há um processo de qualificação dessa atuação política. Como assim? Se você pegar no processo da eleição, muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro apoiaram por uma série de motivos e não por serem olavistas. Só que depois desse processo, a gente começa a ver que algumas bases do bolsonarismo começam a se ideologizar mais, né? Começa a qualificar como uma militância, entre aspas, de direita. Então, a gente pode se perguntar se no longo prazo eles não podem romper com, vamos dizer, esse ativismo de direita e virar uma militância de direita mais organizada, né, mais atuante e tal. Mas aí é algo que a gente vai ter que ver com o tempo mesmo, não é algo que dá pra, felizmente, a gente prever com exatidão. Mas que tem um confronto assim, tá rolando mesmo, e pode ser que eles percam. Bom, sobre a atuação deles no Brasil, poderia começar explicando sobre os encontros evolianos. Os encontros evolianos foram uma série de eventos que ocorreram entre 2010 e 2014 aqui no Brasil, e o próprio nome diz, né? Evoliano é do quê? Estudiosos de Júlio Evo, aquele fascista italiano que falava que Mussolini não era fascista o suficiente. Em 2012, depois de 2 anos, né, que já tinham começado os encontros, quem vem para participar do encontro evoliano de Curitiba é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Alexander Dugin. Você vê que o cara é ruim, o cara fala até português. O cara é lá da Rússia, o cara aprendeu a falar português para poder influenciar as coisas aqui. Ele faz a palestra em português mesmo. E ele veio aqui, ele realizou uma série de palestras na UERJ, na USP e na Federal da Paraíba, articulada por uma rede de professores universitários interessados justamente em conhecer mais o tradicionalismo. Então, para o cara conseguir vir aqui e falar em várias universidades, é que a gente viu que tinha uma base sólida acadêmica para garantir. Então, beleza. Em 2012, a gente tem esse encontro evoliano que vem o Dugin. Quem mais participou dessa palestra ao lado dele em 2012? Tinha o Marcos Guio, que era um argentino, difusor do pensamento evoliano, né, Joseph de Évola, e que vai para o Estado Islâmico depois. Então a gente tinha um palestrante que era um argentino. Caramba. Esse Marcos, ele depois chega a ingressar então no Estado Islâmico, o que não é surpresa, né? Porque o Estado Islâmico e outros grupos fundamentalistas religiosos têm esse discurso de condenação ao iluminismo e tudo mais. Na revista do Estado Islâmico eles falavam que os judeus estão por trás da Revolução Francesa e da Revolução Russa para destruir a fé em Deus e tudo mais. Então não é muita surpresa essas guinadas radicais, né? Essas semelhanças discursivas. Outro palestrante, nesse mesmo evento em 2012, que estava lá ao lado do Dugin, foi o Vitor Emanuel Vilela Barbui, que é o presidente da Frente Integralista Brasileira. Então a gente vê também entre os integralistas o interesse no pensamento de Évola. E um outro palestrante que também estava lá é o César Ranquetá Júnior, especialista em Évola e que recentemente, nesse ano, foi nomeado pelo Ernesto Araújo para um cargo no Itamaraty. Então, aí a gente já vê mais ou menos o perfil de gente que se interessa por estudar o Évola, né? Cara, e só um parênteses aí, saindo um pouco do assunto, esse Barbuí aí, que é o cara do integralista,
ele fez uma atividade na USP. Eu trabalho lá, daí os estudantes ficaram sabendo, expulsaram eles de lá a pontapé praticamente. Porque, tipo, tinha um monte de fascista lá fazendo evento, então esses eventos deviam acontecer. Não foi o primeiro encontro, tinha vários. Mas o que surpreende é que, por exemplo, esse encontro 2012, né, reuniu um monte de gente. O Dugin veio, né, palestrou em diversas universidades, só que a imprensa não deu destaque e nem a própria esquerda. Imagina, veio um dos maiores intelectuais da extrema-direita europeia palestrar em várias universidades brasileiras e ninguém ficou sabendo, ninguém debateu, ninguém se posicionou. Então é algo também meio estranho, né, pra gente pensar nisso. Bom, em 2014 tem um outro encontro evoliano em São Paulo, dessa vez. Foi o último, né, da série de encontros de anos. E o Dugin novamente vem palestrar aqui e com outro palestrante internacional também, né, o Alain Soral. Para quem não sabe, o Soral, ele é um intelectual de extrema-direita francês ligado à chamada nova direita europeia. Ele tem uma linha, meio que um Gramsci de direita, né? Ele defende, segundo ele afirma, né? Eu não sou especialista em Gramsci, mas segundo o Soral afirma, ele faz uma interpretação culturalista do Gramsci para travar uma guerra de valores culturais contra a esquerda. Tá? Se tem uma base no Gramsci ou não, pelo amor de Deus, eu não faço a melhor ideia. Aí é para os especialistas de Gramsci abordarem isso. Mas é o que o Soral alega. Outros que estavam presentes nessa palestra incluía, por exemplo, o Antônio Cagliari, que é um negacionista do Holocausto. Cara que fala que o Holocausto não aconteceu e tudo mais. Então, de 2010 a 2014, teve essa onda de eventos acadêmicos aqui em diversas universidades, organizados por professores universitários simpáticos ao tradicionalismo. Mais recentemente, em 2018, né, na época da eleição, o Brasil recebeu aí em São Paulo, né, na capital, o Casa Pondi, que é uma organização fascista italiana. E nesse evento que eles receberam o Casa Pondi, toda a fascistada, né, daqui colou. Os integralistas estavam, estudiosos do Dugin foram. Então, vários grupos assim, de extrema-direita e tudo mais comporam esse evento e tal, debateram, trocaram ideias. Veio até banda de pilantra de nazi, o caralho, com esse evento aí, que ficou famoso na época. Banda de extrema-direita. Então, algumas organizações que eu sei que puseram foram a Frente Integralista Brasileira, a CALI, que é uma organização integralista mais forte no Rio de Janeiro, inclusive o Fauzi, que fez o atentado contra o Porto, é da CALI e era da Frente Integralista também, e o Nova Resistência também posto. Nova Resistência é uma organização que é simpática ao pensamento do Dugin, eles também compuseram e tudo mais. Bom, como toda essa galera se relaciona, né, com hoje? A gente poderia dizer assim, os olavistas são os mais desorganizados. A principal organização deles é uma rede de alunos do Olavo, gente que se apegaram ao pensamento do Olavo. Eles têm uma posição parecida com a direita evangélica, né? Um apoio a Israel e tudo mais, que, como eu falei, é uma galera mais desorganizada, mas o mais perto de uma organização seria o Movimento Conservador, que é o atual nome do antigo Direita São Paulo, daquele deputado Douglas Garcia. É o mais perto assim, que eles têm de uma organização de militantes olavistas. Depois a gente tem os integralistas, né? Que não foram tanto foco aqui na conversa, só que a gente vê que eles têm uma proximidade com o pensamento tradicionalista. Os integralistas, enquanto os olavistas são uma base mais leal 100% ao bolsonarismo, os integralistas eles têm uma posição dupla. Os integralistas veem meio que um voto crítico no Bolsonaro, vamos dizer assim. Eles apoiam o Bolsonaro porque eles veem no conservadorismo dele, assim, na oposição às pautas progressistas, uma alternativa menos pior, mas eles são totalmente contra a proximidade com Israel, né? Porque os integralistas ainda têm aquela linha meio antissemita, e os integralistas também são bastante críticos à linha das privatizações do Paulo Guedes, né? Porque o integralismo é nacionalista. Então a relação deles com o bolsonarismo é meio um apoio crítico, mas com bastante divergência. E em menor escala tem as organizações ligadas ao Dugin, né? Que é a mais conhecida, é o Nova Resistência, que eles são radicalmente contra o Bolsonaro. Para eles o Bolsonaro é uma marionete dos judeus globalistas internacionais e tem que fazer total oposição ao Bolsonaro. Inclusive o Dugin chegou a escrever um texto defendendo uma frente ampla para combater o Bolsonaro. Cara, parece um joguinho, né, mano? Um Game of Thrones, uma coisa assim. Que loucura, hein? Os doidão brigando com os outros. Que te dá risada, mas é complicado, né? Na esquerda não é muito diferente algumas brigas. Sim, pensando bem. Mas pelo menos tem uma lógica, né? Isso daí
E aí, então, basicamente eles estão se movimentando, então, no final das contas, né? Eles não estão perdendo poder, né? Porque acho que é muito difícil de sustentar essas ideias, né? A uma escala maior do que eles conseguiram. Dá a impressão em alguns casos que foi uma cagada, né? Exceto do Gin, mas essa impressão que dá, mas de qualquer forma eles estão aí, né? Mesmo fora do poder, de certa forma, eles estão crescendo e tem bastante influência, né? Pelo que parece. Sim, eles... É claro, dentro, se a gente pensar numa direita mais reacionária e tal, eles são minorias se a gente for comparar, por exemplo, com os fundamentalistas evangélicos, por exemplo. Que essa turma é bem mais fraca no enraizamento das bases do que a Igreja Universal, né? Só que se a gente for pegar num nível mais intelectual, acadêmico e de militância política, eles têm a sua influência. Eles estão presentes, eles tentam meio que direcionar os andamentos do governo e tal. Então a gente vai dizer que eles são, sei lá, um partido de quadros no meio de uma massa reacionária, né? Eles atuam mais pela uma influência minoritária do que por movimentos amplos, setores de direita. Pô, cara, muito, muito interessante aí esse assunto, cara. Precisa bastante a gente conversar com isso, né, pra avançar, porque realmente pegou todo mundo. Tinha avisos, mas a gente meio que deixou de canto e agora tá tendo que estudar mais profundamente pra combater, né, tudo isso. E aí eu queria agradecer aí você ter logado aí na internet pra conversar com a gente hoje e compartilhar aí essa leitura, cara. Valeu por ter colado aí. Eu que agradeço o convite. Qualquer coisa aí é só chamar. Demorou, acho que vai precisar, hein? Conforme for passando, cada vez mais isso vai aparecer. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 4 horas, às 16, na Rádio Antena Zero, né? Com programas inéditos, antenazero.com, rádio web. E quem quiser ouvir, não conseguir ouvir no dia, a gente tá em todas as plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer, estamos nos agregadores de podcast, YouTube, enfim, estamos aí em todos os lugares. Valeu, até a próxima.